Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão já sintonizando aí no nosso portal da AD Mensageiros de Cristo. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez juntos para degustarmos a palavra de Deus. Esse livro maravilhoso que tem muito a nos ensinar e nos alegrar com a preciosa palavra de Deus. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês um estudo um tanto quanto diferenciado. Eu quero trazer curiosidades da Bíblia, e essa vai ser a primeira parte que vamos estar ministrando, e eu espero que você goste, que você aprenda e cresça, e com certeza vamos estar aqui tendo uns momentos agradáveis em descobrir algumas curiosidades ou dificuldades da Bíblia e que vão nos estimular a conhecermos melhor a palavra de Deus. Amém? Então, nesse instante, lhe convido a estarmos juntos em oração e pedirmos a presença de Deus para que Ele possa nos abençoar aqui na transmissão desse estudo e aí no seu lar, onde você vai estar com a sua família agora, reunidos para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do nosso Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, é com alegria, Senhor Deus, que nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu venhas nos abençoar com a Tua presença, com a presença do Teu Espírito Santo, nesses momentos que teremos, ó Deus, ao estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, venha abençoar a cada família, a cada irmão, a cada irmã que está agora sintonizado, ó Deus, nesse portal, que eles possam ser tocados e abençoados através desse estudo da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso ministério, Mensageiros de Cristo, sobre a nossa liderança, e também, Senhor Deus, queremos pedir a Tua bênção sobre o nosso Brasil, a nossa cidade de Valparaíso. Eu creio, Senhor Deus, que Tu tens recebido as orações do Teu povo em prol dessa nação e desse povo, Senhor, tão sofrido. Em nome de Jesus, ó Deus, cremos no Teu agir, cremos, ó Deus, que Tu irás, ó Deus, em nome de Jesus, Tu irás operar, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade. Agradecemos a Ti por essa oportunidade. Amém e amém. Meus amados, se você puder ter uma Bíblia aí ao seu lado, nós vamos estar então trazendo algumas curiosidades da Bíblia e numa próxima oportunidade poderemos estar dando continuidade a esse estudo. Vamos então apresentar aqui algumas informações básicas da Bíblia. A primeira delas, nós vamos então falar sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia Sagrada possui 66 livros ao todo, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, com 1.189 capítulos e 31.103 versículos. Meus prezados, nós temos no texto sagrado de Gênesis Apocalipse 810.697 palavras. E, pasmem, dependendo da versão, nós temos 3.566.480 letras. Formidável, não é? Então, nós temos também, em relação às línguas originais da Bíblia,
Nós temos no Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens no livro de Esdras, no livro do profeta Jeremias e também no livro do profeta Daniel, que foram escritas em aramaico. Apenas algumas porções na língua aramaica. E no Novo Testamento nós temos o grego. Então são 3 línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Continuando aqui, queridos, nós vamos então observar o alfabeto hebraico. Nós temos aí o alfabeto hebraico do Aleph até o Tau. E se você tiver a curiosidade de abrir no Salmo 119, nós vamos comentar daqui a pouco, você verá essas letras encabeçando as 22 estrofes do Salmo 119. Essas são as letras do alfabeto hebraico, que foi a língua mais usada na escrita do Antigo Testamento. Nas porções de aramaico, nós temos aqui o alfabeto aramaico antigo. Então, algumas porções lá de Esdras, Jeremias e Daniel foram escritas nessa língua. Os estudiosos dizem que o aramaico é uma ramificação do hebraico. Tá? Ele seria um dialeto do hebraico. E temos aqui o alfabeto grego, a língua original do Novo Testamento. Começando com o alfa, até a última letra, o ômega. Aí você vai lembrar do que está no Apocalipse, quando Jesus declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Interessante, né? Então, essa é a língua do Novo Testamento, a língua original. Então, continuando aqui, sobre a estrutura da Bíblia, nós temos o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119. Ele contém 176 versículos. E é interessante que ele está dividido em 22 estrofes, de 8 versículos cada estrofe. E por que 22 estrofes? São exatamente o número de letras do alfabeto hebraico, começando no Aleph e terminando no Tau. Esse é o maior capítulo da Bíblia. Repetindo, 176 versículos esse capítulo contém. E qual é o menor capítulo da Bíblia? O menor capítulo da Bíblia também está no livro dos Salmos. Enquanto nos Salmos nós temos o maior capítulo, o 119, nós temos o menor capítulo, que é o Salmo 117. Ele contém 2 versículos. Então aqui nós temos o maior capítulo da Bíblia e o menor capítulo, e todos eles no livro dos Salmos, ok? Qual o menor versículo da Bíblia? Vai depender da versão, vai variar conforme a versão. O menor versículo, se você for na corrigida, está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Ok? Esse é o menor versículo na Bíblia revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Na Almeida Revista e Atualizada é Jó, capítulo 3, verso 2. Tem apenas 7 letras. E o versículo diz apenas: disse Jó. Ok? Então, pelo número de letras, na Almeida Corrigida é Êxodo 20, verso 13, não matarás. E pela Bíblia Atualizada é Jó, capítulo 3, verso 2.
E qual é o maior versículo da Bíblia? Se você nunca prestou atenção ou nunca teve a curiosidade de saber, o maior versículo da Bíblia está em Esther, capítulo 8, verso 9. Tá? Então, depois você confira, você vai ver a grandeza desse versículo, literalmente falando. Esther, capítulo 8, verso 9, é o maior versículo da Bíblia. Ok? Muito bem. Voltando ainda no Salmo 119, vamos ver as divisões desse grande capítulo da Bíblia. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um livro de cânticos de Israel. E com certeza, esse salmo também era usado nos cânticos. Nos momentos de festividade do povo, em adoração a Deus, esse salmo também era entoado. E nós vemos aqui que ele enaltece a palavra de Deus. Dos seus 176 versículos, provavelmente 2 ou 3 não fazem uma alusão direta à palavra de Deus, ou escritura, ou lei, mas ele, na sua totalidade, destaca a importância da palavra de Deus. Tá? Segundo alguns estudiosos, esse salmo teria sido escrito, composto por Esdras, quando eles voltaram do cativeiro, e ele teria então composto esse salmo. Ele provavelmente foi um dos últimos salmos a ser inserido no inário de Israel, que é o livro dos Salmos, ok? Prosseguindo, há uma pergunta que muitos fazem: há algum livro da Bíblia em que a palavra Deus não aparece? A palavra Deus aparece em todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão. Mas, mesmo que a palavra Deus não apareça, o Deus soberano está presente na história deste livro. E todos os irmãos que já leram esse livro vão saber que foi o próprio Deus que livrou os judeus do extermínio por conta da ira implacável de Amã contra os judeus. Então o nome Deus não aparece no livro, mas vemos a ação de Deus presente nesse livro, quando o Senhor trouxe livramento através da rainha Esther, para que o povo judeu não fosse exterminado pelas mãos de Amã. E o livro de Cantares de Salomão, na verdade, ele é uma alegoria entre a igreja e Jesus, mas no seu sentido literal, ele é uma poesia que destaca o amor entre um homem e a sua amada. Então, nós vemos uma poesia do amor e podemos fazer uma aplicação entre o nosso Deus e a sua igreja. Ok, queridos? Então, somente esses dois livros não contêm literalmente o nome de Deus. Mas nem por isso deixam de ser inspirados e abençoados na vida do povo de Deus. Amém? Qual o versículo central da Bíblia? Nós temos esse versículo literalmente no Salmo 118, verso 8. Ele é o versículo central da Bíblia. E ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É um versículo com a mensagem tremenda, uma mensagem muito forte, que mostra que devemos depositar nossa confiança no Senhor
e não no homem. E por isso, eu acredito que não é uma coincidência, ele é o versículo central de toda a Bíblia. Nós vemos de Gênesis e Apocalipse, quando o homem coloca a sua confiança em Deus, ele é bem-sucedido. Quando ele se afasta do seu Criador e começa a confiar em si mesmo, ou nos recursos que ele tem, ou nos recursos que outros podem lhe dar, então ali é o começo da sua ruína. Então é bem interessante que esse seja o versículo central da Bíblia. Ok? Então agora, queridos, nós vamos já observar alguns pontos interessantes na palavra de Deus. E eu gostaria de lhe convidar para abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14. Amém? Queridos, Gênesis capítulo 1, verso 14, nos diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O verso 15 diz: E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E o verso 16, ele diz: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Amém? Muito bem. Nós vamos observar aqui, e uma pergunta ela é levantada quando lemos esse texto: como poderia haver luz antes de o sol ter sido criado? Como poderia haver? E aqui temos um problema: o sol foi criado somente no quarto dia, contudo já havia luz no primeiro dia, quando Deus disse: haja luz. Então, aparentemente nós temos aqui um problema, uma dificuldade. Então vamos observar o seguinte: nós sabemos, pelos estudos da astronomia, que o Sol não é a única fonte de luz no universo. Ele é uma das milhares e milhares de estrelas. Além disto, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina ou do vapor que havia no início, somente no quarto dia. Por exemplo, nós vemos luz num dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o sol. É possível que isso tenha acontecido. Se não foi assim, com certeza, uma fonte de luz do próprio universo, naquele momento, foi, então, a fonte de luz que, então, surgiu no primeiro dia. Então, nós cremos aqui que o Criador, ele já iluminou o local onde ele estaria trabalhando como o grande artista, para poder prepará-lo para a sua criação maior, que seria o homem. Amém, meus queridos? Outra coisa que nós vemos está em Gênesis capítulo 4, verso 17. Quando Caim sai da presença de Deus, depois de ser amaldiçoado, e de Deus lhe ter colocado um sinal em sua fronte, ele saiu para um lugar
na terra de Nod e lá encontrou uma mulher que se tornou a sua esposa. Aí vem a pergunta: como foi que Caim conseguiu uma esposa? Não haviam mulheres com quem Caim se casasse, segundo entendemos pelo texto da Bíblia, porque havia apenas Adão, Eva, conforme o capítulo 4, verso 1 nos diz, e o seu irmão Abel, que foi morto por ele. Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. Então, como entender isso? Então, vamos lá. Caim, amados, com certeza, ele casou-se com uma irmã, ou talvez uma sobrinha, filha de um outro irmão e irmã dele. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Capítulo 5, verso 4. Com efeito, como Adão viveu 930 anos, conforme Gênesis capítulo 5, verso 5, ele teve muito tempo com Eva para ter muitos filhos e filhas. Uma outra coisa interessante é que quando Caim tira a vida do seu irmão Abel, a Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, não segue uma ordem estritamente cronológica. Então, quando houve o primeiro homicídio, já haviam se passado um tempo considerável para Adão e Eva ter tido outros filhos. Então, no momento da primeira morte que ocorreu no mundo, já haviam outros filhos e filhas de Adão e Eva que haviam crescido e, pela permissão de Deus, é o início da humanidade, a união entre pessoas do mesmo sangue não acarretaria os problemas que hoje as pessoas enfrentam quando casam com parentes mais próximos. A lei de Deus ainda não havia sido dada para os primeiros habitantes, porque lá na lei de Moisés vai proibir a união entre irmãos ou pessoas da mesma família. Então, pela permissão de Deus, essa seria a única maneira da humanidade começar a se multiplicar. Ok? Não vejo nesse texto nada que traga confusão ou alguma dificuldade para podermos entender. Amém? Vamos para um outro texto, uma outra curiosidade que nós temos na Bíblia, que é em relação a Sansão, né? Quem cortou o cabelo de Sansão? Nós vemos que não foi Dalila, como muitos e até figuras, desenhos colocam. Não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Ela descobriu o segredo dele, mas quem então tratou de cortar o seu cabelo foi um homem, um varão. O capítulo 16, verso 19 de Juízes, ele nos diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Então aqui não foi Dalila, foi um varão. Amados, é interessante aqui que muitos já me perguntaram aonde residia, aonde estava a força descomunal de Sansão. Estava em seus cabelos? Porque quando eles foram cortados, a Bíblia diz que retirou-se a força de Sansão. Mas na verdade, queridos, a força de Sansão, e isso está no próprio texto de Juízes, a força de Sansão estava na presença do Espírito Santo, quando tomava,
quando ele enfrentava os inimigos ou os animais selvagens. Então, era a presença de Deus ali. E como Sansão saiu da presença de Deus e se entregou aos encantos daquela mulher Dalila, e foi por ela enganado, ele pagou um preço muito caro, porque os seus inimigos vieram sobre ele. Depois que ele adormece, Dalila chama esse homem, corta os seus cabelos, as suas tranças. Então, o Espírito Santo já havia se retirado dele, e ali foi apenas a consumação de toda aquela tragédia na vida de Sansão. Mas Deus teve misericórdia dele e vingou seus olhos vazados dos seus inimigos, quando ele ainda faz uma oração a Deus, depois de preso, quando ele ali encosta suas mãos nas pilastras do templo de Dagon e pede a Deus só mais uma vez que o Senhor fosse com ele para vingar-o de seus inimigos. E o texto sagrado nos diz em Juízes que maior foi a mortandade que ele causou contra os filisteus na derrubada daquele templo, mesmo que com sua morte, do que durante toda a sua vida. Então aqui é uma das curiosidades da palavra de Deus. No livro de Juízes, não foi Dalila que cortou o seu cabelo. Queridos, nós temos também algo muito interessante que, inclusive, não está registrado nos livros históricos ou nos livros que narram a história de Davi. É a respeito dos seus dons, da capacidade que ele tinha, dos seus talentos. Davi, além de poeta, ele foi autor de muitos salmos, ele foi músico, cantor, mas ele foi também inventor de diversos instrumentos musicais. Você sabia disto? No livro de Amós, o profeta, capítulo 6, verso 5, nós vamos ver que Davi foi inventor de instrumentos musicais. O capítulo 6, verso 5 diz que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Então, aqui é uma declaração fora dos livros históricos que mostra que Davi, ele tinha também esse talento de criar, inventar instrumentos musicais e, com certeza, eram usados na adoração a Deus. Quanto talento no homem, né? Louvado seja Deus, que bênção. Meus irmãos, então chegamos aqui na Arca de Noé. No capítulo 6 de Gênesis, nós temos aqui a construção dessa arca e a ordem que Deus deu para Noé construí-la, com todos os detalhes, com todas as medidas dadas por Deus. E uma pergunta, ela surge diante da construção dessa arca. Como é que nessa relativamente pequena arca couberam centenas de milhares de espécies? Como poderia? Mas por que perguntamos isso? Irmãos, os estudiosos dizem que nós temos hoje bilhões de espécies de seres viventes, seres vivos. Então, nós temos aqui um problema. A Bíblia diz que a Arca de Noé tinha apenas 137 metros de comprimento, por 23 de largura e 14 metros de altura, ou seja, 3 andares. Gênesis capítulo 6, verso 15. Noé recebeu a instrução de colocar nela
um casal de cada espécie de animal imundo e 7 casais de animais puros, capítulo 6, verso 19, e o capítulo 7, verso 2. Mas os cientistas nos informam de que há de 500 milhão a 1 bilhão ou mais de espécies de animais. Então, eu pergunto para os irmãos, como é que caberia tanto assim naquela arca? Nós ficamos a indagar. Essa arca, por maior que ela fosse, ela caberia todas as espécies de animais, conforme os conhecidos hoje pela ciência? Então, vamos aqui analisar. Primeiro, o conceito moderno hoje da ciência em relação a espécies não é o mesmo da Bíblia. No sentido bíblico, provavelmente sejam apenas algumas centenas de espécies diferentes de animais terrestres que teriam de ser levados para a arca. É óbvio, irmãos, que as espécies marinhas, os animais marinhos, permaneceriam no mar. E muitas outras espécies poderiam sobreviver, talvez na forma de ovos, embrionários ainda. Então, essa é uma suposição. A outra suposição é que a arca não era assim tão pequena, como alguns imaginam. Ela tinha uma enorme estrutura, a dimensão de um moderno transatlântico. Além disso, ela tinha 3 andares, conforme o capítulo 6, verso 16, o que triplicava seu espaço, chegando a um total, queridos, de 425 mil metros cúbicos. É muita coisa. Então, com certeza, essa arca tinha um tamanho muito considerável para as espécies existentes nos dias de Noé. Um terceiro fato que podemos aqui entender é que Noé pode ter levado para a arca filhotes ou variedades menores de alguns dos animais de maior porte. Levando em conta todos esses fatores que apresentamos aqui, havia espaço suficiente para todos os animais, para o alimento para a viagem e para os 8 seres humanos a bordo desse navio, que seria Noé, sua esposa, os seus 3 filhos com as noras. Ok? Muito bem. Uma outra curiosidade interessante que nós encontramos na Bíblia é a palavra não. Essa palavra aparece na Bíblia 6.754 vezes. 6.754 vezes. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, começam com a palavra não. E por que estamos trazendo essa curiosidade aqui para vocês nesse estudo? Muitas vezes, amados, em nossa vida, temos que dizer não. Aprender a dizer e ouvir não, para não nos arrependermos mais tarde. Inclusive, como discipuladores de nossos filhos, muitas vezes vamos ter que dizer não para eles, como Deus muitas vezes nos diz não, quando necessitamos ou pedimos alguma coisa. Então, nós temos que aprender com Deus. Deus, Ele tem momentos na nossa vida que Ele vai dizer não. Ele vai dizer sim para outros momentos, porque Ele é o nosso governante e Ele sabe o que é melhor para nós. Isso para não nos arrependermos mais tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
nós vamos prosseguir aqui, voltando para os Salmos. O Salmo 107, nós encontramos nele 4 versículos iguais. Se você conferir na sua Bíblia, você vai ver que os versos 8, 15, 21 e 31, eles são exatamente iguais no Salmo 107. E por que isso, pastor? Porque, como eu já falei, os salmos são cânticos. Então, cada versículo é como uma estrofe. Então, ele repete algumas estrofes, o salmista, durante o cântico. E é interessante que aqui nós queremos destacar uma palavra que aparece em muitas passagens dos Salmos. No livro de Lamentações de Jeremias e também, até mesmo no livro do profeta Abacuque, quando no final do livro ele entoa um cântico a Deus. É a palavra selá. Essa palavra aparece em diversas passagens dos Salmos, no livro de Lamentações, em Provérbios também, e no livro de Abacuque. E o que significa essa palavra selá? Como o livro é um livro de cânticos, essa palavra selá, ela é uma pausa musical ou interlúdio para ser tocado com harpa. Provavelmente indicava uma mudança na melodia de acompanhamento, saindo do suave para o forte, ou um intervalo musical. Alguns dizem que era o momento em que os cânticos deixavam de ser entoados e apenas os instrumentos ficavam sendo tocados, tá? Então, esse é o sentido dessa palavra selá nas Escrituras Sagradas. Nós temos aqui um exemplo, o Salmo 20, verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Ok? Muito bem. Nós estamos já caminhando para o final dessa primeira parte das curiosidades. E eu queria, então, aqui chegar no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 6 e 7, que nos diz a palavra de Deus. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos irmãos, aqui há uma curiosidade interessante nesse texto, né? O verso 7 está bem claro que aqui trata-se da separação do corpo e do espírito, ou seja, a morte. Então, o verso 7 está falando de morte, de separação. Quando o corpo volta à terra, o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas e o verso 6? Do que ele está tratando aqui? Então, uma das leis da hermenêutica é você interpretar o texto pelo contexto. Então, se o verso 7 é uma continuação do verso 6 e ele fala sobre morte, o verso 6 está falando de morte, mas usando uma linguagem figurada. Como assim, pastor? Vamos ver aqui, então, as 4 formas de morrer conforme nós estamos observando nesse texto. Vamos lá? Romper o fio de prata. Aqui fala do tendão da espinha, da coluna, que é partido. Aqui fala de uma paralisia que pode levar à morte. O fio de prata, então, fala desse tendão que, ao ser rompido, partido, ele pode causar paralisia ou a própria morte. Então, essa é uma das 4 formas da pessoa sofrer o dano da morte. O segundo fala do copo de ouro despedaçado,
copo de ouro. Aqui está tratando do crânio e o cérebro, protegido pelo crânio. E aqui trata do traumatismo craniano. A terceira forma aqui é o cântaro despedaçado. Cântaro fala de algo que armazena água. Então, aqui fala dos pulmões afetados. Fala da asfixia. O oxigênio que vem para os pulmões, sem ele, a pessoa pode sofrer a asfixia e chegar a morrer. E a quarta forma de morrer, encontrada aqui nesse texto de Eclesiastes, é a roda junto ao poço que é desfeita. A roda fazia girar ali para que a água pudesse ser fornecida. A roda tirando a água do poço para ser fornecida. Aqui fala do coração e da falta de irrigação de sangue no cérebro. E tudo isso aqui, irmãos, é interessante. Foi analisado por médicos. E essa figura de linguagem usada aqui aponta para essas 4 formas da pessoa perder sua vida. Ok? É uma curiosidade. Então, estamos indo para o final. Eu quero ir, então, aqui para os reis magos e o menino Jesus. A Bíblia não diz que eram 3 reis ou sábios. Não, ela não diz. Deduzimos que seriam 3 pelos presentes que ofertaram: ouro, incenso e mirra. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos ver que Mateus capítulo 2, verso 1, diz que esses reis magos ou sábios, capítulo 2, verso 1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui o texto diz: uns magos vieram, não diz 3. A tradição, ela aponta para 3 reis por conta dos presentes que foram ofertados a Jesus: ouro, incenso e mirra. Tá? A tradição católica coloca até nomes para esses reis: Baltazar, Belchior e Gaspar. Mas apenas é fruto da tradição, não do que o texto bíblico diz. Nós vamos observar que eles, os reis ou sábios, eles não entraram no estábulo para ver o recém-nascido, como é pintado nos quadros ou presépios. Eles não entraram lá no estábulo, mas em uma casa, quando Jesus já teria por volta de 2 anos de idade, e não como recém-nascido. Mas, pastor, a Bíblia fala isso? Fala. Mateus capítulo 2, verso 11. Aqui diz que eles, e entrando na casa, aqui já não é o estábulo, acharam o menino, não o recém-nascido. Então ele já era maiorzinho. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando Herodes inquere os magos, porque eles chegam primeiramente em Jerusalém, então Herodes os interroga acerca do tempo em que eles viram a estrela no Oriente, e fazendo os cálculos, ele entende que a criança já teria 2 anos de idade. É óbvio, irmãos, que Jesus não ficaria 2 anos no estábulo. Ele só ficou ali para nascer. O casal só ficou ali até ele nascer. Depois eles encontraram ali em Belém uma casa para poderem ficar durante um tempo. Isso é óbvio.
Então, os presépios, por mais bonitos, eu gosto, até na época de Natal, de contemplar os presépios, mas quando eles colocam a figura dos magos ali, estão em dissonância, destoando do que o texto bíblico apresenta, ok? E é isso. Vamos terminando por aqui essa primeira parte das curiosidades bíblicas. Espero que vocês tenham gostado. Há muito mais curiosidades na palavra de Deus para podermos aprender, conhecer e com certeza vamos ter numa próxima oportunidade, nós vamos ter o prazer de conhecer essas outras curiosidades e compartilhar com vocês, tá certo? Deus abençoe, que Deus abençoe ao nosso ministério Mensageiros de Cristo, a todas as famílias, aos irmãos que participaram aí na live com seus comentários. Queremos agradecer o seu carinho, as suas orações por nós, por todo o nosso ministério. Deus abençoe, meus amados irmãos. Quero também agradecer aqui o nosso prezado e digníssimo Jadson, que tem me ajudado aqui na apresentação desse trabalho, com a sua digníssima esposa, irmã Andressa. Quero louvar a Deus por todos os irmãos da área de mídia que têm ajudado grandemente o trabalho de divulgação da palavra de Deus através dos cultos, através do ensino da palavra. Fica meu agradecimento sincero a todos vocês. Deus abençoe. E quero orar e agradecer a vocês por essa oportunidade. Sim? Ah, sim. Queridos, o Jades está me lembrando aqui, nós queremos louvar a Deus pelos mais de 1000 inscritos que nós temos agora, já confirmados no nosso canal, no nosso portal. Isso é bênção de Deus. Era um alvo que não só a Adeilson, mas todos os irmãos queriam alcançar. Essa é uma grande vitória. Eu acredito que vai crescer mais ainda. Então, é bênção. Então, fica aqui o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus por esse portal estar alcançando tantas vidas, trazendo edificação, trazendo bênçãos para aqueles que nos ouvem, através dos cânticos, através dos estudos, através das pregações. Deus abençoe, em nome de Jesus a todos. Quero agora, nessa oração final, agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Se você tem uma necessidade, meu irmão, se você tem uma causa, algo que possa estar lhe afligindo nesse momento, nós falamos aqui sobre a palavra não, quantas vezes ela aparece na Bíblia, mas com certeza, irmãos, Deus tem também um sim para cada um de nós. Deus tem uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra para a sua vida ser abençoada e alcançada com as bênçãos do Senhor. Então, coloque agora a mão no seu coração. Você que crê que Deus pode mudar esse quadro, mudar essa situação, esse momento difícil que você está passando, ou um ente querido seu, se coloque agora diante do Senhor. Nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, que temos, ó Deus, nessa noite, compartilhado com os teus filhos, ó Deus, quantos ensinamentos, quantas lições, quanto aprendizado podemos tirar dela. E quero te pedir, ó Deus, que essa mesma palavra que tem, ó Deus, consolo para nós, ela tem, Senhor, o conforto para as nossas almas. Eu peço a Ti agora que Tu venhas alcançar, Senhor Deus, com ela cada coração que está necessitado. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, que esse irmão, essa irmã, esse lar, essa família que está necessitada, Senhor Deus, de uma vitória, de um livramento, Senhor, de uma resposta dos céus,
para a sua causa, que tu venhas agora com providência, em nome de Jesus. Vem estender as tuas mãos agora, Senhor Deus, sobre essa vida, Senhor, sobre essa família, e venha abençoá-lo, venha abençoá-la, Senhor Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Que tu és aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Em nome de Jesus, abra, ó Deus, essa porta que está fechada. Ó Deus, em nome de Jesus, para o teu filho e para a tua filha. Venha com providência, Senhor Deus, traga cura, traga refrigério, traga, Senhor Deus, o perdão, traga o renovo, Senhor, para essa vida. Ó Deus, que está, Senhor Deus, necessitada. Peço a Ti em nome de Jesus, ser com cada família, Senhor Deus, do Teu povo, com cada lar. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite, Senhor, de refrigério. E nos conduza durante essa semana na Tua presença, para sermos vitoriosos em todas as batalhas. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.